Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer para vocês mais uma empresa aqui solicitada pelos nossos inscritos, empresa essa que também acabou de divulgar seus números referentes a 2023 e vamos conhecer como que está a situação econômica e financeira da empresa. Estamos falando aqui da Nexp Participações S.A. A Nexp Participações S.A., que para quem não sabe, é a antiga Brasil Brokers, a Brasil Brokers que acabou trocando de nome e se transformando em Nexp Participações. E essa empresa foi sugerida aqui pelos nossos inscritos, pelo meu amigo Luciano Lima Cassiano. Ô Luciano, uma honra ter você conosco, muito obrigado pela participação, muito obrigado pela sugestão. E também quem sugeriu a Nexp foi Em Todo Canto Viagens, olha só, Em Todo Canto Viagens junto conosco aqui, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço imensamente e é uma honra poder lhes atender. Mas também, caso vocês queiram outras empresas, é muito fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Negro e manda sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. A Nexp Participações, que vem aí passando por uma dificuldade, vem tentando se reestruturar, inclusive ainda está dentro de um processo de recuperação judicial, né? Mas vamos entender toda essa história. Toda essa história começa através de Ney Prado Júnior. O Ney Prado Júnior ele faz sua carreira dentro do mercado financeiro, trabalhando em banco, trabalhando em corretoras. E aí, ali nos anos 2000, quando nós tivemos o boom ali da construção civil, diversas construtoras que abriram capital, começaram a lançar obras por todo o Brasil. E aí, o que foi a ideia do Ney Prado Júnior? Fazer uma espécie de uma empresa que agregasse todas as grandes imobiliárias aí do Brasil, transformando-se praticamente em uma holding de diversas imobiliárias. Então, a partir desse momento, surge a Brasil Brokers, sempre com o comando do Ney Prado Júnior. Nesse processo todo, ali nos anos 2007, 2008, a empresa foi espalhando seus escritórios de venda por todo o Brasil e consolidando sua marca. Primeiro, atuando no chamado mercado primário, que seria o quê? A venda dos imóveis, lançamentos, a venda em primeira mão, né? E aí depois, na sequência, daí também passou a fazer a operação da venda secundária, né? A venda secundária agora é vender um imóvel de um proprietário para outra pessoa e assim por diante. Então não trabalhar apenas com lançamentos, né? Bom, nesse processo todo ali, a imobiliária, ela vem crescendo. Só que daí, logo de cara, já pega ali um obstáculo, né? Que foi no ano de 2008, quando nós tivemos a crise imobiliária americana, que acabou afetando também o mercado brasileiro. Porém, a Brasil Brokers conseguiu ali, apesar de ter uma caída ali nesse período, ali já se recuperou. E aí, daí, na sequência, ela vai se desenvolvendo. Naturalmente que antes disso ali, logo depois de 2007, ela já faz o IPO também, se transformou numa sociedade anônima de capital aberto. Bom, passada essa crise ali de 2008, 2009, a empresa ela começa novamente um processo de recuperação e aí sai novamente comprando outras empresas do setor, como era o caso da Biara, que tinha uma presença muito forte no mercado brasileiro, a Bamberg, e daí na sequência foi também comprando e montando outras empresas que tivessem uma certa relação com a atividade fim da empresa. O que é essa relação? Uma das dificuldades que tem é quando vai vender um imóvel, precisa do financiamento, que geralmente um imóvel é vendido através de financiamento. Então é criada uma empresa chamada Credmorar. A Credmorar é uma empresa que justamente vai fazer toda essa intermediação, primeiro com a HSBC na época, que trabalhava em parceria, depois aí com o Bradesco, fazendo toda essa intermediação entre o agente financeiro e o financiado, né? E daí também cria uma outra empresa que é a Desenrola, que era uma empresa voltada mais para desburocratização, para tratar justamente de toda a parte de documentação, não só de quem estava comprando, mas também do imóvel em si, facilitando todo esse processo ali, tá? Mas na sequência, mais uma crise, 2013, 2014, ali no governo Dilma, quando nós tivemos aquela recessão, aí novamente a Brasil Brokers começou a sentir as dificuldades. E nessas dificuldades todas não teve saída a não ser também vender o seu controle. O seu controle foi trocando de mãos até chegar ao Grupo Cerberus, que é um fundo de investimentos, né, tentando fazer reestruturação de empresas. Tá? E aí com isso ela entra daí na sequência em recuperação judicial e vem tentando sair dessa recuperação judicial. Na sequência ainda ela troca o nome, né? Ela deixa de usar o nome pelo menos
da holding como Brasil Brokers e passa a ser Nexp Participações. Mas para que a gente possa entender como que está a situação da Nexp Participações hoje, trazemos para vocês aqui os balanços desde 2019. Por quê? Uma das alegações é justamente que a questão da pandemia afetou bastante, etc. Então vamos ver o que era, como que estava já antes da pandemia, durante a pandemia e depois da pandemia, como que vem sendo todo o processo de tentativa de recuperação da empresa. Para conhecermos a Nexp Participações, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Nexp Participações S.A. E como eu falei para vocês, ela vem aqui desde o ano de 2019 até o ano de 2023. Nessa base histórica aqui, com o ciclo de exercício, vamos poder acompanhar ano a ano tudo que vem acontecendo com a empresa, até porque quando a empresa justifica ali sua situação econômica e financeira em função da pandemia, aquela coisa toda, então quer dizer, vamos verificar tudo o que aconteceu antes da pandemia, durante a pandemia e pós-pandemia, né? Então, para entendermos a Nexp, vamos começar aqui pelo ano de 2019, quando a empresa na época lá estava com 402 milhões de reais de bens e direitos dentro do seu patrimônio. O que é isso aí? É tudo aquilo que compõe a empresa, como se você abrisse a porta, o portão da empresa, olhasse lá para dentro e encontrasse 402 bilhões de reais. Desse valor aqui, a maior parte está aqui no intangível. E o que é o intangível? São os chamados bens de natureza incorpórea, porém com valor econômico, principalmente relacionados aos ágios nas diversas aquisições que a empresa veio fazendo ao longo de sua existência. Já imobilizado, que é o capital fixo da empresa, é o CAPEX da empresa também, os investimentos no capital fixo justamente para o desenvolvimento da atividade. Bom, aonde que a empresa ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro movimentando seu capital de giro, utilizando essa estrutura aqui. E o capital de giro lá em 2019 era de 94 milhões de reais, apenas 23,3% da empresa era capital de giro. E no caso, por ser uma imobiliária, uma prestadora de serviço, o que ela tem? Dinheiro em caixa, 56 milhões, contas a receber, 25 milhões. Não tem a figura dos estoques, por quê? Não tem um produto dela para vender. Ela faz a intermediação de produtos dos outros. E aí temos aqui principalmente tributos a recuperar, fechando o grupo do ativo circulante. Já no ano de 2020, aí o que acontece? Começa todo o processo de encolhimento da empresa, justamente em função da própria recuperação judicial, ela começa ali um processo de venda de ativos e justamente um encolhimento para poder saldar as suas dívidas e se recuperar. E aí ela cai praticamente metade daquilo que ela era, cai para 205 milhões de reais com uma redução aqui no seu intangível. Já o capital de giro também cai para 56 milhões praticamente, 36 milhões é a posição de caixa e apenas 8 milhões e meio o contas a receber. Ao entrar 2021, encolhe mais ainda, 159 milhões, e aí você vai vendo aqui que o capital de giro agora despenca para 30 milhões de reais. 13 milhões é a posição de caixa, 6 milhões e 200 o contas a receber. Entra 2022, de 159 a empresa encolhe para 143 milhões de reais. Mais diminuição aqui de intangível e também aqui no capital de giro temos uma elevação, vai para 48 milhões. Porém, esses 48 milhões eles são provenientes da onde esse crescimento? De bens destinados à venda, bens do seu ativo que ela coloca à venda. E o caixa cai para 10 milhões e o contas a receber para 4.600. Fecha 2023 agora com 120 milhões de reais. Encolhe, mas ainda a empresa e o capital de giro também diminui para 43 milhões de reais. A posição de caixa agora 7 milhões e 900 e apenas 3 milhões e meio em contas a receber. Então, nesse processo todo, a empresa vem diminuindo o seu tamanho para justamente poder saldar as suas dívidas. Dívidas essas que são observadas aqui nesse grupo. Passivo, dívidas de curto prazo, dívidas de longo prazo e dívida total. Então, lá no ano de 2019, ela tinha uma dívida total de 256 milhões, que equivalia a 63,8% do seu patrimônio. E nesse ano aqui, ela ainda tinha um capital próprio, 146 milhões, 36,2%. Porém, já vinha carregando prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Chega no ano de 2020, o endividamento recua nominalmente para 247 milhões, porém o peso da dívida agora 120%. Quer dizer, hoje a dívida em 2020, né, ela passou a ser maior do que o patrimônio da empresa, que era de 205 milhões e a dívida de 247 milhões. Com isso, o patrimônio líquido ficou negativo em 41 milhões de reais.
E aí o prejuízo acumulado foi para 623 milhões. Já em 2021, a dívida cai para 149 milhões e o peso dela 93,8%, e agora a dívida já cabendo dentro do patrimônio da empresa. E o prejuízo acumulado, 696 milhões. Chega no ano de 2022, a dívida volta a subir para 229 milhões e passa novamente a ser maior do que o patrimônio da empresa. Tanto é que o índice fecha em 160,7%. Isso quer dizer o quê? A dívida é 160% daquilo que ela tem de patrimônio. E com isso o patrimônio líquido negativo 86 milhões e 848 milhões de prejuízos acumulados. Fecha 2023 com 257 milhões de dívida, 214% em relação a todo o patrimônio, e o patrimônio líquido continua negativo, aumentando agora para 137 milhões e 890 milhões de prejuízos acumulados. Então vejo que a situação da empresa ela vem complicada lá desde 2019. Mas, olhando agora os resultados e até esse crescimento de prejuízos acumulados, onde que nós vamos observar isso aí? Na DRE, Demonstração de Resultados do Exercício, onde lá em 2019 ela tinha um faturamento de 106 milhões e um prejuízo de 70 milhões. Portanto, antes da pandemia, ela já vinha com prejuízo, tanto é que esses prejuízos acumulados aqui já chegavam a 445 milhões. E em 2020, com a pandemia, o faturamento caiu um pouquinho, 101 milhões. Só que o prejuízo foi de 177 milhões de reais no ano de 2020. Em 2021, o faturamento sobe para 143 milhões e o prejuízo cai para 73 milhões. Em 2022, o faturamento cai para 120 milhões e o prejuízo agora é de 150 milhões. E fecha 2023 com um faturamento de 115 milhões e um prejuízo de 48 milhões de reais. Então vejo que desde 2019, naturalmente desde antes, até porque temos a figura dos prejuízos acumulados, que a empresa não consegue gerar resultados, né? E ao olharmos apenas a operação, desconsiderando o fator financeiro, o resultado operacional todo, ele aqui, ó, todo negativo, quer dizer, a operação não consegue gerar lucro. Bom, naturalmente que não vamos trazer aqui os gráficos aqui de liquidez, porque a liquidez vai nos mostrar que a empresa tem 43 milhões de capital de giro para uma dívida de 96 milhões no curto prazo, quer dizer, não tem capacidade de pagar suas dívidas no curto prazo. O endividamento da empresa, 214% do seu patrimônio, um endividamento extremamente elevado, tanto é que está em recuperação judicial. E os índices de rentabilidade, todos eles seriam negativos, visto a sequência de prejuízos que a empresa vem tendo ao longo desses últimos 5 anos aqui, e naturalmente desde antes também. Não vamos trazer também para vocês os indicadores das ações, até porque o valor patrimonial, quando você tem um patrimônio líquido negativo, o valor patrimonial também é negativo, quer dizer, a empresa ela tem um valor abaixo do zero, né? Ela não vale zero, ela vale menos do que zero. E aí, consequentemente, não tem rentabilidade de ativo e muito menos rentabilidade para os acionistas. Só para fechar aqui, vamos trazer esse gráfico aqui extraído lá do Google, só para vocês terem uma ideia. Claro que esse gráfico aqui já é corrigido com o grupamento de ações que foi feito agora em 2023 de 50 para 1. Então, quer dizer, se corrigíssemos todos os valores de ações desde lá de trás, uma ação na época lá era Brasil Brokers ainda, ela valia mais do que R$200, atualizando agora com o grupamento, e ela chegava aqui até 260, 280 reais. E aí, quando vem a pandemia, daí realmente a ação ela cai, e aí ela passa a trafegar aqui na faixa de 60, 70 reais. Sobe um pouquinho e depois, na sequência, você vai vendo que ela tenta manter uma estabilidade que entre 2021 até o finalzinho do ano de 2021, e ao chegar perto de 2022, ela vai caindo. Entra 2022, ela despenca mais ainda. Entra 2023, aí ela vai rastejando aqui. Claro que já com o grupamento todo, tanto é que a cotação ela fecha com R$ 4,27 na data da gravação desse vídeo, 12 de abril de 2023. Então, por aqui você vê quando que a ação da Nexp ou da antiga Brasil Brokers atinge o seu maior valor e quando que ela atinge seu menor valor ao longo de todo esse período analisado. Tá então, mais uma empresa analisada, Nexp Participações S.A. ou a antiga Brasil Brokers. Agora você já sabe toda a trajetória, como que tudo isso aí foi acontecendo e como que está a situação econômica e financeira da empresa, agora com base no balanço do exercício de 2023.
Tá? E o importante é justamente isso aí, é uma empresa que tem suas ações negociadas na bolsa, tem muita gente lá que tem ações da empresa, e aí tem que saber, né, como que está a situação da empresa. Por quê? Na hora de fazer investimentos, nós temos que conhecer um pouquinho se a empresa está bem, se não está bem, se ela vem melhorando ou não, até para quê? Para fazer investimento sempre de forma consciente, né? Então, o importante é, na hora de comprar ações, saber o que está sendo feito. Não comprar ação porque ela é barata, né? E até porque, no caso da Next Participações aqui, o que a gente tem ali também, como vimos há pouco, todo aquele processo do grupamento de ações, né? Que ela chega a fazer um grupamento de 50 para uma. Olha só, 50 ações que possam valer uma, né? Então, não é porque ela está com valor barato num determinado momento, 15 centavos, R$ 1, R$ 2, que é uma empresa boa para comprar. Não, a gente avalia se uma empresa é barata ou não pelo tempo de retorno que ela vai levar para nos trazer o retorno desse investimento que nós fizemos nela. Então, são diversos estudos que têm que ser feitos para justamente fazer as decisões sempre de forma consciente, de forma o mais correta possível para minimizar riscos e ampliar possibilidades de retorno. Tá? Antes de finalizar o vídeo, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o meu amigo Luiz Gonzaga e toda a turma lá da Tureg Camisaria e também da Zux, né? A Zux que é apoiadora aqui do canal, bem como a Tureg também, apoiadora aqui do canal, a quem eu agradeço imensamente o carinho de vocês e o apoio de vocês e desejo a vocês muito sucesso. Bom, desejo sucesso para o pessoal da Tureg, do pessoal da Zux, mas também desejo sucesso a todo mundo que está junto conosco aqui no canal, né? E para isso que existe o canal Financeiro, para tentar auxiliar, levar informações para que vocês possam fazer os melhores investimentos possíveis e construir o patrimônio de vocês que lá na frente possa lhes proporcionar uma vida cada vez mais digna e uma vida cada vez melhor. Dito isso, bons investimentos para vocês.